Coração Nordestino, por Braulio Bessa. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Um cantador de viola fazendo verso rimado, toicinho de porco torrado numa velha caçarola. Um cego pedindo esmola, lamentando seu destino. É só mais um severino que não tem o que comer. Tudo isso faz bater um coração nordestino. O gibão de um vaqueiro que é sua armadura, engenho de rapadura e pega-pega no terreiro. Tudo isso faz bater um coração nordestino. Bom dia, meus amados, tudo bem? Olha só, a prof colocou aí para vocês um fragmento, um pedacinho desse poema Coração Nordestino, do Braulio Bessa, que é um texto lindo, né? Vale a pena a gente ler aí ele na íntegra. Texto muito bacana desse nosso poeta aí da contemporaneidade, que a prof gosta bastante dos textos dele. Então, a prof selecionou esse fragmento para a gente inaugurar, então, a nossa aula de hoje, falando desse grande prosador aí do modernismo da segunda geração, né, que é o José Lins do Rego, um autor aí encantador, com obras muito bacanas, obras de extremo valor aí para quando a gente mergulha no conhecimento, então, e entender um pouquinho da nossa história, né, e de como a nossa história aconteceu e principalmente a história do Nordeste no Brasil, tá? Então a prof vai começar a aula falando um pouquinho aí sobre ele, né, sobre essa figura tão importante aí para a literatura brasileira e principalmente para a literatura nordestina, e ele vai ser então aí um dos idealizadores desse romance regionalista de 30. Então, quando a gente fala de romance de 30, o José Lins do Rego, ele é uma figura primordial aí, principal na construção desses romances, né? E esses romances, eles significam o quê? A gente vai ter aí um ciclo, né? Como a prof falou antes para vocês na aula anterior dos ciclos econômicos, ele vai participar, ele vai ser a constituição de romances que vão falar, então, de alguns ciclos econômicos aí no nosso país e agora, especificamente, as obras do José Lins do Rego vão falar de obras, né, então, que vão tratar aí de ciclos ali no Nordeste, né? Então, a prof falou com vocês na Raquel de Queiroz do ciclo da seca, né, desse processo migratório, do ciclo ali da pecuária. E agora, com o José Lins do Rego, a gente vai falar sobre o ciclo da cana-de-açúcar. Então, a gente vai falar dos engenhos, né? Da força dos engenhos para essa questão econômica e o desenvolvimento humano e social ali da região, até, né, da ascensão até o declínio, então, dos engenhos com a chegada das usinas de cana-de-açúcar, certo? Então, a gente vai falar dessa figura que ele nasceu, José Lins do Rego, ele nasceu num engenho de açúcar do avô, no interior da Paraíba. Então ele vivenciou, ele sabe muito bem o que é esse processo e como se deu esse processo todo e a importância do engenho de açúcar para a região. Então ele nasce ali no interior da Paraíba e vai morrer no Rio de Janeiro aos 56 anos, né, muito jovem aí. Então ele tem ali no DNA dele, vamos dizer assim, toda essa essência aí dos engenhos de cana-de-açúcar. Assim como a prof falou para vocês lá da Raquel de Queiroz, na obra O 15, né, que ela é muito menina, ela é muito jovem, ela vê ela vivencia toda aquela questão ali da seca e as pessoas saindo dos seus lugares de origem em busca de sobrevivência mesmo. Aqui a gente tem, então, essa construção, então, dessa narrativa em torno aí dos engenhos, certo? O José Lins do Rego, assim como outros grandes autores da literatura brasileira, ele estudou direito, né? Estudou direito em Recife, e é nesse momento então que ele começa a desenvolver aí a sua militância comunista. Então ele tem aí, assim como a Raquel de Queiroz, o seu desenvolvimento aí e essa ideologia deles e essa visão deles aí muito pautada principalmente ali no pensamento do Marx, né? Então, ele tem tudo isso aí desenvolvido nesse momento da vida dele.
E ele vai conviver com grandes autores aí da nossa literatura, como o Graciliano Ramos, o José Américo de Almeida, a Raquel de Queiroz e o Gilberto Freire, que é um sociólogo, a prof já falou um pouquinho dele para vocês. Sociólogo é muito importante, um estudioso muito importante da nossa cultura e do nosso desenvolvimento, que vai tratar aí de questões sociais muito bacanas, e isso vai gerar aí para a gente, então, uma literatura, agora falando não um texto de ficção, mas uma literatura aí de estudo mesmo, de cunho sociológico, que tem uma obra chamada Casa Grande e Senzala, em que o Gilberto Freire vai tratar muito aí da questão da construção da nossa identidade, né, a partir então aí desse texto. Um texto que vale a pena a gente dar uma conferida quando vocês tiverem aí um tempinho, tá? E aí o José Lins do Rego, então, vai ter os seus romances aí compostos a partir das experiências dele aí da infância, como a prof falou para vocês. Ele nasce na fazenda lá do avô, né, no engenho lá do avô, e ele então, aí filho, né, ele tem aí a família dele como proprietários rurais, né, e muito dessa vivência, dessa experiência dele vai aparecer nas obras, o que vai apresentar para a gente aí um certo caráter autobiográfico, né? Por quê? Porque ele vai contar essas histórias a partir daquilo que ele vivenciou, a partir daquilo que ele viu, né? Então, como ele tem essa familiaridade dele ali nos engenhos, por ele ter vivido, ter nascido ali e ter presenciado tudo isso. Então, a literatura do José Lins do Rego vai ser uma literatura aí com uma linguagem bastante fluida, né? Então, é uma literatura que, quando a gente começa a ler, se vocês lembrarem do trechinho que a prof leu semana passada lá do Menino de Engenho, vocês vão ver que é uma literatura que ela tem movimento, ela é rápida, né? Livre, né? Então, quer dizer assim, é uma literatura que flui muito bem, com uma linguagem aí bem popular, a gente não tem nada muito rebuscado ali no vocabulário do José Lins do Rego, nessas narrativas, porque ele vai captar realmente aí a vida nordestina, né? Então, essa essência nordestina. E por isso, por essa linguagem simples, que a prof escolheu um pedacinho aí do texto do Braulio Bessa para a gente iniciar a aula, tá? E ele vai retratar essa vida nordestina num momento aí, né, em momentos de transformações sociais e econômicas. Então, aquilo que a prof disse antes para vocês, ele vai falar desde da decadência, né, do auge ali dos engenhos e a sua decadência, ao crescimento das usinas, né, o surgimento das usinas, e principalmente ele vai falar aí para a gente da questão da desumanização da economia, né, pela mecanização das lavouras. Então, a gente vai perceber que muitos desses trabalhadores que viviam ali nos engenhos, que viviam ali nas fazendas, eles vão acabar perdendo aí o seu desenvolvimento e a sua estabilidade econômica em razão da mecanização, então, aí das lavouras. E é o momento, então, que a gente vai ter a dispersão, então, desses descendentes aí de escravos. Então, é um processo, são obras aí do José Lins do Rego, que se a gente fizer a leitura deles, a prof vai falar agora para vocês, desde o Menino de Engenho, né, e as outras obras que vão falar sobre esse personagem, que é o Carlinhos, né, então vão falar do Carlinhos na adolescência, do Carlinhos na vida adulta, a gente tem uma visão ampla aí do que foi todo esse processo, então, e do porquê dessa desumanização que a prof falou anteriormente ali para vocês, e essa dispersão, então, ali dos descendentes de escravos, tá? Então, a gente começa com o Menino de Engenho, né, que foi escrito lá em 1932, e que a gente vai falar, então, aí desses ciclos econômicos, do ciclo da cana-de-açúcar. Essa narrativa é uma narrativa ali em primeira pessoa, né? O narrador é o Carlinhos, uma espécie aí de alter ego do autor. O que significa esse alter ego? Um segundo eu, né? Por quê? Porque o José Lins do Rego, ele também tem a vida real dele ali, é muito próxima à vida do Carlinhos, porque ele também nasceu ali no engenho, como a prof falou
antes para vocês, tá? E aí, a prof colocou um pedacinho, aí, um fragmento dessa narrativa para vocês, tá? Ele diz assim, ó: comecei querendo apenas escrever umas memórias que fossem as de todos os meninos criados nas casas grandes dos engenhos nordestinos. Seria apenas um pedaço da vida o que eu queria contar. Sucede, porém, que o romancista é muitas vezes apenas um instrumento de forças que se acham escondidas em seu interior. Então, aqui uma fala aí do José Lins do Rego, falando, né, da construção, então, desse romance, né, do início da construção desse romance aí, O Menino de Engenho, certo? E aí a gente vai ter, então, a continuidade da história ali do Carlinhos, ali do Menino de Engenho, na obra Doidinho, né, que foi escrita em 33, que vai relatar os anos em que o Carlinhos ficou no internato, né? Então, por que o Carlinhos chega ao internato? Quando a gente lê Menino de Engenho, as primeiras páginas, os primeiros parágrafos ali, ele vai contar o dia em que a mãe foi assassinada, o dia que o pai matou a mãe lá na fazenda. Então é uma história que ela já inicia com bastante força, uma história bastante impactante aí da vida do Carlinhos, justamente por conta dessa perca aí da mãe. Tem um videozinho no YouTube bem bacana, meio que ele foi transformado em historinha ali em literatura de cordel, né? E é bem bacana de vocês acompanharem, porque ele vai relatar justamente essa parte aí, esse momento em que a mãe é morta ali pelo pai. Então a gente tem aí, durante a narrativa do Menino de Engenho, não só a parte em que a gente vai ter o retrato aí de como funcionava o engenho, mas a gente vai ter também aí a história do menino mesmo, né? Tudo aquilo que ele passou. Então, quando ele escreve, quando o José Lins do Rego escreve Doidinho, ele vai escrever esse período em que o menino ficou ali, os anos que ele ficou no internato. E aí, em 34, ele escreve Banguê, que vai ser, então, o retorno de Carlinho ao engenho do avô, falecido, então, aí, né? Então, a gente vai ter esse personagem em 3 obras aí, e que a gente vai ter, então, uma leitura aí bem completa desse personagem, de tudo que ele vivenciou, tá? Então vejam que são tempos aí diferentes. Aí o José Lins do Rego também vai escrever romances aí de cunho bem social, né? Que vai ser o Moleque Ricardo e Usina. Nessas obras aí ele vai registrar as lutas sociais, políticas aí dos operários de Recife e dos trabalhadores das usinas de cana-de-açúcar. Então, aqui, nessas 2 obras, a gente tem aí muito forte essa questão aí de crítica social, né, de falar da sociedade, falar do ser humano, tá? Então, o foco aqui vão ser as lutas sociais aí, as lutas desses operários, então, por seus direitos e por condições aí de trabalhos dignas, tá? E a gente chega, então, aí numa das obras mais conhecidas do José Lins do Rego, que é Fogo Morto, né? O Menino de Engenho é uma das obras aí bem conhecidas dele, mas Fogo Morto é uma obra-prima, se a gente puder classificar dessa maneira. Fogo Morto foi escrito ali em 43, né? É uma obra que é narrada em terceira pessoa, e nessa obra a gente vai ter, então, uma síntese de todo esse ciclo aí da cana-de-açúcar, tá? Dividida ali em 3 partes, essas 3 partes elas vão girar em torno aí, cada uma delas em torno de um personagem. A primeira parte gira em torno aí, então, do mestre José Amaro, a segunda vai ser a parte, então, do engenho do seu Lula de Holanda, e a terceira parte é do Capitão Vitorino. Essas 3 personagens, elas funcionam, então, como um fio condutor ali, que vai costurar a narrativa, vai costurar essas 3 partes aí da narrativa. Ao mesmo tempo, a gente vai ter aí um grande painel da zona açucareira do Nordeste. Então, a gente vai ter um panorama aí do que foi a zona açucareira ali do Nordeste. É uma obra importantíssima, está lá na UniOeste, né? Quem vai fazer a UniOeste precisa fazer a leitura desse texto.
é muito importante, tá? E aí a prof colocou aqui para vocês um resuminho do que conta cada uma dessas partes. Só lembro vocês que essa obra a prof está passando rapidamente por ela, mas que nós vamos fazer uma aula aí, uma leitura somente sobre esse romance, porque ele é muito importante, tem muita coisa para a gente falar dele. Então, só para a gente introduzir essa leitura aí, então, de vocês, tá? Para que vocês entendam um pouquinho do que é que vocês vão encontrar nesse romance. Então, a primeira parte vai falar sobre o Zé Amaro, como a prof falou para vocês, que vai ser um artesão ali decadente, né? Que vive ali à margem de uma estrada, e ele, de uma hora para outra, ele vê aí a industrialização que chega e vai substituindo aí, então, o trabalho dele ali artesanal. A segunda parte vai ser a do seu Lula, o engenho do seu Lula de Holanda, que vai contar, então, a história aí do engenho Santa Fé, né? E o ciclo desse engenho, desde a fundação até a decadência. E a terceira parte, que vai ser, então, a parte do Capitão Vitorino, que vai ser centrada aí nessa personagem, e que vai ser o único personagem aí que vai apresentar pra gente um certo processo de evolução aí na narrativa, né? Mas essa evolução, ela não é uma evolução com uma projeção aí de futuro, mas sim uma projeção de passado, né? Que se volta ali a um passado colonial e que isso não volta mais, tá? Então, como a prof disse, é uma narrativa que a prof passou aí rapidamente com vocês, mas que nós vamos voltar e vamos pontuar ela muito, porque ela é um dos romances ali da UniOeste, e a prof até colocou aqui uma das questões ali para vocês analisarem. Essa questão aí já caiu em anos anteriores ali na UniOeste, é uma questão dessa universidade, e que vai falar então aí sobre a narrativa. Então vejam que ele coloca aqui pra gente, eles pedem uma alternativa que não é procedente aí, então, tá? E aí a prof não vou me deter muito aqui a essa análise, né? Mas a alternativa que seria aí, a que não procede, é a alternativa B, visto que já no início da alternativa ele fala que é dividido em 4 partes. E a prof acabou de apresentar aí para vocês a divisão em 3 partes, tá? E aí, então a gente chega a um outro grande autor aí da literatura brasileira, que é o Jorge Amado, e que agora a gente vai falar do ciclo do cacau. Então veja, nós já falamos sobre o ciclo da seca e da pecuária, né? A prof apresentou lá para vocês o 15 como uma obra aí importante, né? A gente vai retomar essa temática aí de novo lá em Vidas Secas, quando a prof falar com vocês sobre Vidas Secas. E já falamos agora há pouco, então, do ciclo da cana-de-açúcar e agora o ciclo do cacau. Nesse ciclo do cacau, a gente vai ter disputas aí muito sangrentas, disputa por terra para o plantio do cacau no sul da Bahia. Então, a gente vai ter narrativas que vão falar ali sobre histórias de lutas, as tocaias, né, assassinatos, atentados. Então, assim, a gente vai ter uma narrativa bastante pesada nesse sentido aí de violência por essa disputa de terras, né, em que os grandes grandes proprietários de terras, né, os mais poderosos é que tinham o comando, então, aí de tudo, e cada vez, então, essa disputa aí para o plantio do cacau, ela se tornava cada vez mais sangrenta e é apresentado dessa maneira ali pra gente, né, é relatado essa questão da violência aí nas obras como Cacau, São Jorge dos Ilhéus e Terras do Sem Fim, né? Então são obras aí do Jorge Amado, né? Que então ele inicia ali em 1933, depois a gente tem um período longo aí que ele fica sem escrever, né? Retratar essa temática aí, e aí ele volta lá em 44, primeiro em 43, porque colocou em ordem errada aqui, né? 43 e depois em 44, tá? E aí a gente vai ter, então, outros romances que vão intercalando com essa temática ali que a prof falou anteriormente para vocês, que vão ser os romances proletários aí, né? Que vão falar aí do ponto de vista dos trabalhadores e dessas classes sociais aí marginalizadas, né? E que vão retratar aí pra gente a denúncia
sobre a miséria e a opressão sofrida ali pelos mais humildes, né? Então, para essa temática, a gente tem romances como o Jubiabá, de 35, Suor, Capitães de Areia. Capitães de Areia, se a prof não está enganada, tem algum vestibular desse ano aí que pede Capitães de Areia. A prof vai dar uma verificada, depois eu mando para vocês lá no grupo qual é o vestibular. A prof não lembra agora de memória, mas tem um dos vestibulares, se eu não me engano, é a Federal de Santa Catarina, me parece, que eles vão cobrar Capitães de Areia, tá? Mas depois a prof atualiza vocês aí com relação a esse vestibular, tá? E Mar Morto. Então, são obras de cunho aí bastante sociais que vão falar dessa miséria, vão falar, então, dessas disputas aí, dessas classes que estão sempre aí à margem da sociedade, certo? E a gente tem também uma outra fase aí do Jorge Amado, uma fase agora muito mais leve, uma fase aí que ele vai deixar um pouquinho de lado essa ficção engajada, esse movimento aí de falar sobre as questões sociais e vai apresentar para a gente aí a essência do povo baiano, né? Esse povo que é muito bem-humorado, vai apresentar aí as mulheres sempre muito lindas e sedutoras, né? Paisagens lindíssimas aí da Bahia. E essa construção, essa fase do Jorge Amado ficou conhecida como crônica de costumes, né? Então são romances aí que ele escreve para falar, para apresentar para a gente, para dizer, olha, tá certo, a gente teve bastante problema aqui na Bahia com relação à disputa de terras, né? Referentes a esse ciclo do cacau, a gente teve ali romances que falam sobre essa questão do povo marginalizado, do povo mais humilde, mas também a gente não pode esquecer que a Bahia é esse país, ó, a Bahia é esse estado riquíssimo, aí com muita diversidade e com esse povo alegre. Então, nesses romances, o Jorge Amado quer mostrar pra gente justamente essa alegria do povo baiano, esse humor do povo baiano. E aí ele escreve uma obra que vai ser aí um divisor de águas, né, que é Gabriela Cravo e Canela, que ele escreveu lá em 58. Esse romance, ele vai ser então aí o romance vai ficar muito conhecido do grande público, porque ele vai se tornar aí telenovela, né? Ele vai ser ter essa linguagem dele aí transposta para a novela, e então as pessoas vão conhecer muito aí essa narrativa do Jorge Amado, né? Também por conta da telenovela. E a Gabriela, então, vai ser o símbolo que representa, então, aí o povo e todo o anseio aí de liberdade e de vida, né? Eles queriam, o Jorge Amado quer mostrar toda essa vontade aí de vida do povo baiano, né? Esse anseio pela vida. Então, a Gabriela vai ser essa personagem aí, a prof colocou duas fotos aí para vocês. Essa primeira aqui é a... esqueci o nome da atriz, gente. Super famosa, mas agora o prof esqueceu. Que fez, então, a personagem Gabriela na primeira versão, e a Juliana Paz aí, que já fez, houve aí um remake, houve aí uma segunda versão aí da novela, né? E foi ela quem protagonizou, então. E aí a gente tem outras mulheres do Jorge Amado que ficaram muito conhecidas aí do grande público, né? E que, né, primeiramente houve ali a escrita dos romances e depois transposto isso aí, então, ou para minissérie ou para novela. Que a primeira aqui, né? Que é a Tieta do Agreste aí, que ficou muito conhecida aí na novela também, ou virou novela esse romance. E tem uma música de um cantor baiano chamado Luiz Caldas, fez muito sucesso na década de 80, né? Final da década de 80, 90, ali início da década de 90, e que fez então aí a música e foi tema, então aí a música dele foi utilizada para abertura da novela. Bem legal, tá? Vale a pena a gente dar uma olhadinha lá na música. Outra grande mulher é Teresa Batista. A narrativa dessa história aí vai contar sobre uma jovem que é órfã ali, e ela é vendida
pela tia, né, para um coronel que gostava de meninas virgens, era isso que ele queria. E aí ela acaba sempre sendo violentada, ela era usada ali como um objeto sexual por esse coronel, até que ela se apaixona por um jovem e o coronel pega os dois então e ela acaba matando esse coronel, ela dá uma facada nas costas dele e aí ela sai, ela acaba tendo que se prostituir para conseguir sobreviver. É uma história bem bacana também, que essa história virou minissérie, tá? E uma outra personagem aí bem representativa, aqui a gente tem a versão mais antiga, né? Uma outra personagem aí é a Dona Flor, né? A Dona Flor e seus dois maridos, que também virou minissérie aí. A gente pode então ter uma ideia do que é a narrativa dessas personagens. O que a prof quer chamar a atenção de vocês quando a prof fala desse momento aí do Jorge Amado é que por mais que ele fale dessas mulheres, né, as mulheres aí sempre muito bonitas, muito sedutoras, são mulheres que precisam lutar muito. Então elas têm uma história, cada uma dessas personagens tem uma história de vida de muita luta, de muito empenho, de muito trabalho e muitas delas às vezes precisando aí seguir caminhos que não gostariam, mas para sobreviver realmente, tá? Então, a gente vai voltar aqui, que o Érico Veríssimo é o assunto da nossa próxima aula. Então, queridos, um pouquinho aí da história dessas personagens para vocês, dessas personagens aí encantadoras. Vale muito a pena ler, vale muito a pena a gente conhecer a obra do Jorge Amado. O Jorge Amado, muitas vezes, a gente olha para ele ali e fala assim, mas prof, o Jorge Amado não é tão reconhecido. Engano de quem acha que a obra do Jorge Amado não representa e não tem esse peso aí para a literatura brasileira. Então a prof contou aí para vocês sobre toda essa trajetória do Jorge Amado e um outro ponto importante que a prof precisa dizer para vocês é que o Jorge Amado também escreveu literatura infantil, tá? Tem um livro lindo que se chama O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, que vai falar de um amor impossível entre um gato e uma andorinha, né? É uma historinha muito linda, mas com uma carga aí de representatividade muito grande, né? Uma leitura aí muito bacana e que durante a narrativa a gente vai perceber muito a temática aí do preconceito nessa obra, tá? É um texto que a prof gosta bastante, então fica aí também uma dica de leitura para vocês quando vocês puderem. Não pensem que é uma historinha muito singela, não. É uma literatura infanto-juvenil aí, mas é uma história bem bacana. Certo, meus amores? Então, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, mandem lá para a prof no WhatsApp que a prof vai respondendo vocês, tá? Beijão, queridos, e até a próxima.